Botei. Então, falando translocação recíproca. Então, nesse caso aí, é entre quebras de dois cromossomos não homólogos, mas aí tem uma troca mútua entre eles. Então, exemplo aqui, o cromossomo, vamos supor, o cromossomo 2 e o cromossomo 3, tá? E aí eu tive troca entre o cromossomo 2 e o cromossomo 3. Teve uma quebra aqui e teve uma quebra aqui, tá? Induzidas podem ser ou podem ser espontâneas, tá? Só que aí o que acontece? Como a gente teve troca, essas três regiões do cromossomo 2 vai para o 3 e essas duas regiões do 3 vai para o 2. Perdi alguma informação? Não. O cromossomo 2, ele tá alterado? Tá, porque ele agora passou a ser meta, ele era sub, certo? E o cromossomo 3 tá alterado? Tá, ele tá maior, mas ele continua sendo sub, mais um sub maior, com mais informação. Perdi informação? Não, a informação ela só está em um lugar diferente. Então, por isso que a gente chama de translocação, que ela é um rearranjo balanceado. Teve a troca, beleza. A troca não era legal que tivesse ocorrido, mas ocorreu, mas eu não perdi informação, tá tranquilo para a célula. O problema vai ser lá na formação dos gametas. Então, o portador da translocação, certo? Ele é normal, fenótipo normal. Ele pode ter gametas normais ou gametas com delação ou duplicação, tá? Presta atenção nessa figura aqui, que ela vai explicar o porquê a gente tem um erro e por que a gente tem erro na formação dos gametas. Tá? O normal, olha aqui para sua esquerda. Para sua esquerda não, para sua direita. O normal é cromossomo, botei um laranja aqui e o cromossomo em azul. Então, vamos supor, o cromossomo 2 de origem materna tem que se alinhar com o cromossomo 2 de origem paterna. O cromossomo 3 de origem materna tem que se alinhar com o cromossomo 3 de origem paterna. Beleza? Isso é o normal. Quando há esse alinhamento aqui, essas regiões se ligam, fazem um crossing over ou simplesmente só se ligam sem fazer troca nenhuma, tá? Para depois serem separados. Tranquilo? Isso é o normal. Eles estão normal pareado, faz a ligação, faz no caso, o reconhecimento dessas regiões para serem separados. Normal. Só que aí esse cromossomo aqui, o 7 e o 8, por exemplo, que está envolvendo essa translocação, já houve a translocação. Então, volta aqui para a figura do seu lado esquerdo. Eu tenho um cromossomo 8 normal, ou seja, em laranja normal, tá? E o cromossomo 7 também normal, em azul. Só que eu não disse que já esse indivíduo ele estava com translocação, então é um indivíduo que ele já porta translocação, envolvendo o 7 e o 8. Então eu tive a troca aqui do 7 com o 8. Tranquilo? Mas esses cromossomos eles precisam se alinhar para serem separados. E aí, como é que surge esse alinhamento? Surge, em vez de ter um alinhamento normal, horizontal, bonitinho, entre o 7 e o outro 7, entre o 8 e o outro 8, a gente tem essa figura em cruz, formato de cruz, tipo cruz. Porque esse 8 está normal, vai se ligar com o outro, o 8, certo? Só que essa região aqui desse 8 está translocada, ele está no 7. Então, vem o 7 derivado, certo? Faz essa ligação aqui e o 7 normal, ele se liga com o 7 normal, essa parte, só que ele vai se ligar com o 8. Então, a gente vê, tá, as letrinhas estão em comuns, porque são as letras que se unem, tá? As regiões que se unem. Então, em vez de eu estar assim, dois aqui bonitinhos, um do lado do outro, eu tenho essa formação em cruz. E aí, como eu tenho essa formação de cruz, quando eles forem separados, que na realidade eles devem ser separados assim, tá? Nesse processo de quebra, tá em cruz. Eles vão ser separados. E aí, nesse processo de quebra, você pode ter mais rompimento e perda do material, tá? Esse material ele pode ser expulso do núcleo da célula e, de fato, o DNA que estava ali ser perdido. Aquela informação, aqueles genes serem perdidos. Então, esse formato de cruz é feito por conta do pareamento entre as regiões dos cromossomos homólogos e isso não existe, tá?
Isso quando eles vão fazer esse pareamento, na hora de quebrar, de separar, ele vai ter a quebra errada. E aí, por exemplo, quebrou, ficou faltando essa região aqui de cima. Vamos supor que essa região foi quebrada, foi deletada. Aí, o que que o DNA pode fazer? O que no caso, a célula pode fazer? Ela pode copiar, fazer uma cópia desse DNA aqui, usando essa região como base, e pode duplicar. Então, desse processo de erro, que ela pode duplicar ou deletar. Qual é que a gente sabe que vai acontecer? A gente também não sabe, porque isso é probabilístico. Isso pode ocorrer, mas se vai ou se não vai, a gente não sabe. Professor, em algum lugar encontrei situações em termos de aberrações, ou seja, passamos a chamar alterações, não é isso? Então, antes, você encontra artigos em inglês, infelizmente, eles usam o termo de aberração. E aí, quando foi traduzido para o português, aberration, né? Foi traduzido para aberração. Só que aí, hoje, a gente, na citogenética humana, a gente tenta não usar esse termo aberração, porque a gente pode... é um termo discriminatório. Tá? Então, o ideal é você falar, você é portador de uma alteração. E aí, a gente, em português, a gente tenta trazer esse termo de alteração. Mas, infelizmente, quando a gente vai, até hoje, quando a gente vai publicar, a gente ainda usa o termo de aberração em inglês. Porque, imagina, você, falando aqui de ciência, aberração, beleza. Mas quando você vai falar, no caso a gente não, mas quando um médico vai falar para um paciente que ele é portador de uma aberração, como é que ele vai se sentir tendo esse diagnóstico? Tá? Então, realmente, o termo aberração é um termo discriminatório. Mas aberração, quando você lê aberração, a gente está falando dessas alterações, tá? Mas, infelizmente, ainda usa. Tranquilo? Então, o erro da translocação é isso. O indivíduo ele tem todas as informações, só que ela está translocada. E aí, quando, em vez dele fazer o pareamento horizontal bonitinho, ele vai fazer esse de cruz. E na hora de ser quebrado, ou não quebrado, né? Na hora de ser separados os homólogos, vai dar quebra aí e vai gerar problema na formação dos gametas, tá? Você é normal, mas seus gametas eles podem estar alterados. E aí, a sopa de gametas que podem ser produzidos, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o 8 normal. Estou começando de cima para baixo da sua esquerda para sua direita, tá? Processo de leitura. Então, aqui 8 normal, o 7 normal. Isso porque aqui você vai ter esse 8 normal e o 7 normal aqui. Então, você pode ter essa formação desses gametas normais. Você pode ter o 8 normal, o 7 normal de novo. Você pode ter aqui parte do 8, parte do 7, parte desse 8, parte do 7, parte do 8, com parte do 7, parte do 7, parte do 8. Tive perda de informação? Não, a informação assim não teve, tá? Só que nesse caso desses dois últimos gametas aqui, elas estão em cromossomos separados, mas eles estão normal, balanceado. O problema tá aqui, tá? Quando você, por exemplo, você forma os gametas não viáveis. Eu tenho a região do 8 normal, só que eu tenho o 7 aqui, que ele só tem uma parte. Tá faltando a outra parte em azul, tá? Então, eu tenho uma monossomia envolvendo essa região. E tem uma trissomia envolvendo essa outra região, tá? Esses 3 pedaços aqui, certo? Por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho... Tá faltando parte do 7. Aqui o 8 tá normal, aqui o 7 também tá faltando informação. Essa parte do 8 aqui tá duplicada, tem informação a mais. Aqui o exemplo tá diferente. O 8, que tá faltando um pedaço, tá faltando informação, e o 7, essa região aqui tá duplicada. O 8 aqui também, mais uma vez, tá normal essa parte, mas essa parte aqui é só do 7, tá? E aí são gametas não viáveis. Esse indivíduo, quando vai vir nascer, vai ter uma trissomia ou uma monossomia envolvendo qual é o cromossomo que está alterado. Aqui é pior, tá? Essa é a região pior. A gente tem o 8 aqui, nesse caso aqui envolve muito mais alteração. Aqui o 8 também com muito mais alteração, ou seja, com parte maior do cromossomo duplicada, tá? O 7, que está alterado aqui embaixo, tá faltando parte do outro, e o 7 aqui de novo também, tá? Então, o problema lá não é você, fenótipo, você é portador disso, você tá normal. O problema tá na formação desses gametas devido a essa cruz. Então, a gente vai ter uma
inúmeras possibilidades de formação de gametas. E aí o indivíduo que ele pode vir, se esses gametas forem fecundados, a gente vai ter a trissomia ou a monossomia envolvida. Tá? Esse aqui é a parte das alterações. Essa aqui é a mais difícil, mas é visual. A gente tem que olhar porque eles não são separados. Então, olha, na hora de separação, esses pedaços eles podem ser perdidos, tá? E aí a gente forma essa gama aí de gametas alterados. Das translocações, a que é mais comum da gente estudar é a translocação envolvendo a leucemia mieloide crônica, a LMC, tá? Leucemia mieloide crônica. Então, esse tipo é um tipo de câncer, tá? Envolvendo, no caso aí, os leucócitos, células do tecido sanguíneo, células de defesa, tá? E aí, o que acontece nessa translocação recíproca? Essa região aqui do cromossomo 9, ela troca, certo? Com o cromossomo 22. A gente tem uma translocação. Então, essa aqui, esse gene, certo? Vai vir para cá. E esse pedaço do genes, esse aqui, desse cromossomo, vai vir para cá, tá? Então, eu tenho essa informação aqui, que ela vai vir para cá. E aí, o que acontece? Esse cromossomo aqui, quando ele foi trocado, ele vai formar o cromossomo chamado de cromossomo Filadélfia. Por quê? Porque essa região que foi feita através do processo de translocação, ela envolve duas proteínas, a ABL e a BCR. E aí, quando essa região, elas estão em cromossomos diferentes, mas quando há a translocação e essas duas regiões, elas se unem, certo? A gente vai formar uma proteína única chamada BCR-ABL. Então, veja, a translocação aqui é que eu já estou falando de proteína. A região de um cromossomo e a região de outro cromossomo foi translocada, certo? Só que nesse processo de translocação, essa informação do ABL veio para junto do BCR. E aí o gene do BCR ficou do lado, colado, com o gene da ABL, e aí a polimerase, a RNA polimerase, como vai fazer a expressão desse gene, dessa proteína, ela produz uma proteína que é oncótica, ou seja, que vai desenvolver esse processo de de cancerígeno, tá? Esse processo de câncer mesmo. E aí, ela tem uma atividade de tirosina quinase que ela tá ativa no processo de proliferação celular. Então, eu tenho a formação de uma proteína que vai ativar o ciclo celular. Então, a gente vê, o câncer não é a duplicação dessas células eternamente. Então, na leucemia, esses clones, eles são produzidos porque essa proteína, ela foi... Esses cromossomos eles foram translocados, formaram essa proteína e essa proteína agora está ativa e deixando com que o ciclo celular ele se mantenha ativo, tá? Porque a gente sabe, a célula ela entra no ciclo celular, depois ela para e depois ela inicia quando precisa. Mas nessa caso aí do câncer não, essa célula vive se duplicando. Então tem essa origem clonal aí, principalmente por conta dessa proteína, desse híbrido aí, BCR-ABL, tá? Então esse é um exemplo de translocação. Então, basicamente, quem tem a LMC tem a translocação envolvendo esse cromossomo Filadélfia aí. Isso vocês vão ver mais especificamente quando vocês forem para hematologia. Mas já saibam que, basicamente, todas as leucemias, elas têm as translocações associadas, tá? E são translocações que podem estar específicas em determinados tipo de leucemia tem uma translocação diferente. E aí, comparando a translocação recíproca com a não recíproca, a recíproca eu troquei essa região com essa, então eu tenho dois cromossomos derivados diferentes, e a não recíproca, que é chamada de inserção, tá? Eu tenho essa região que deveria ser translocada, por exemplo, com essa, mas não houve. E essa região, ela simplesmente foi quebrada, e a gente teve a inserção desse pedaço todinho do cromossomo aqui, tá? E aí eu tenho dois cromossomos também diferentes, de alteração, com tamanhos diferentes, formas diferentes. Mas aqui um é recíproco, então eu tenho troca dos pedaços entre os cromossomos. E a não recíproca não, é só a inserção, é de um pedaço para o outro. Então, translocação não recíproca é a mesma coisa de inserção, tá? Outro nome para a translocação não recíproca. E o símbolozinho dela é inserção. Quando a gente tem um T, a gente está falando de translocação recíproca.
Então, a inserção. Outro exemplo aqui. A gente tem esse cromossomo, que pode ser o 2, com o cromossomo, sei lá, 14. E aí, nesse caso aqui, essa região AB foi quebrada aqui e ela foi inserida dentro desse 14, tá? Houve a quebra também, então é importante ter a quebra, mas não esse pedaço F, ele não veio para cá. Simplesmente houve a quebra, a B e C foi inserido aqui e o F também foi inserido, tá? Então eu tenho a formação de um cromossomo muito maior do que esse. Nesse caso aqui ele era meta, passou a ser sub. E nesse caso aqui ele era sub e passou a ser meta. Perdi informação, não, mas a informação ela se mantém, ok? Vai ter erro lá na formação do gameta, também no pareamento entre as regiões homólogas. A robertsoniana, que ela só envolve os cromossomos acrocêntricos, ou seja, translocação robertsoniana, a gente só tem envolvimento dos cromossomos 13, 14 e 15 com 21 e 22. Então, não tem como eu falar translocação robertsoniana envolvendo o cromossomo 1 e 2. Isso é translocação normal, translocação recíproca, tá? As robertsonianas só envolvem os cromossomos acrocêntricos. Como eu falei, todos o cromossomo 13, o 14, o 15, 21 e 22 são acro, então são todos os cromossomos assim, certo? Ai, meu Deus, isso aqui é um acro, bem pequenininho. Todos eles têm a região satélite. Então, não tem problema, nosso corpo ele não sente a falta se ele, por exemplo, perder essa região satélite e essa região satélite, porque ele ainda tem nos outros cromossomos acrocentro a região satélite, tá? Então, a gente não sente assim essa perda tão grande aí. E aí, o que acontece? Nessa fusão, que é envolvendo os centrômeros, tá? Então, a gente tem uma fusão entre dois centrômeros. Então, aqui é o exemplo, o cromossomo 21 com o cromossomo 14. E aqui eu já tenho um cromossomo com a translocação robertsoniana. Só que aqui eu tenho 21 e aqui eu tenho 14, tá? Com dois centrômeros. Só que a gente não visualiza esses dois centrômeros, a gente visualiza só um centrômero, ok? E aí, como ele vai formar os gametas do indivíduo, ele é portador da translocação robertsoniana, tá? Ele já é o portador. E aí, como ele vai formar os gametas, o que acontece? Não é para separar os cromossomos, no caso aqui, para separar os cromossomos homólogos, então ele pode ter a separação do 14 normal para cá, bonitinho, e o 21 que também está normal para cá. E aí esse 21, 14, ele vem para cá. Então eu tenho o 21 aqui e o 14 aqui. Isso aqui é um indivíduo, um gameta, uma célula normal, e isso aqui é uma célula normal, só que com uma estrutura balanceada, porque ele não perdeu informação. Já aqui, a formação desses gametas aqui pode ser uma estrutura não balanceada. Por quê? Eu posso ter a não separação desses dois 21 aqui, e aí eu tenho 21 aqui formado, com outro 21 e um 14. Aqui eu posso ter só um 14. Aqui eu vou ter dois 14, um 14 aqui, um 14 aqui e um 21 aqui. Ideal vocês também desenharem isso no caderno de vocês, tá? Para vocês verem esse esquema e começa a desenhar também, para vocês saírem visualizando. E um 21 aqui só, tá? Aí o que acontece? Se essa célula ela for fecundada, ela vai vir com 14 por exemplo, do pai, com 21 do pai. Então, eu vou ter a trissomia do 21 e o 14 normal, sem problema nenhum. Aqui, se ela for fecundada também, pelo 14 e pelo 21, o que acontece? 14 normal e o 21, uma monossomia. Aqui é uma tri, aqui é uma mono. Se esse aqui for fecundado, 14 e 21, eu tenho uma trissomia do 14 e o 21 normal. E se esse for fecundado 14 mais 21, eu tenho 21 normal, mas eu tenho uma monossomia do 14.
tá? Então, indivíduos que têm translocação robertsoniana, eles são normais, mas os gametas que ele forma, ele pode formar gametas normais, gametas balanceados, sem perda de informação, mas ele tem uma chance muito maior aí, no caso aqui de 4 para 6 células, certo? De terem gametas que apresentam trissomia ou monossomia, que pode ser a trissomia do 21 ou a trissomia do 14. E aí, 5% dos casos de síndrome de Down apresentam essa trissomia envolvendo 14 e 21, tá? Então, são indivíduos que têm uma translocação robertsoniana. E aí, o exemplo aqui desse cariótipo. Um homem com o normal, com os dois 14 normais e o 21 normal, mais uma mulher portadora da translocação robertsoniana, 14 e 21, tá? Nesse caso aqui, a mulher é balanceada, ela não tem a síndrome de Down, tá? O 14 dela tá normal, o 21 dela tá normal. E o outro 21 tá aqui e o outro 14 tá aqui. Ela, fenoticamente, é normal. Só que aí na formação, por exemplo, teve a fecundação aí dos gametas dela com o do homem, e aí teve a formação de uma criança, no caso aqui um homem, com a translocação robertsoniana com 21 a mais. Então veio, vamos supor aqui, em vez de vir esse 14 normal, veio esse 14 translocado. Então eu tenho um 21 aqui, tenho o 14 aqui, veio o 14 do homem normal, certo? 14. Veio o 21 dele aqui normal também, mas veio o 21 dela normal. Então, esse indivíduo, ele apresenta 3 21s. Só que um 21, ele está translocado, que é 14 e 21. Tá? Então, nessa formação aí, alguns pacientes com síndrome de Down, eles têm a translocação. Isso porque não é porque foi um 21 a mais da mãe, simplesmente aquele 21 da mãe está translocado, tá? E aí, na hora de separar, não houve a separação, esse gameta, esse cromossomo que está translocado também foi junto, e aí a gente vê esses indivíduos com portadores da síndrome Down também com a trissomia, tá? Aqui é uma translocação envolvendo 14 e 21, então a pessoa ela tem uma translocação robertsoniana normal, mas ela tem 1/3 de chance de terem a prole com portador de síndrome de Down, 1/3 de ter normal, sem problema, tá? Mais balanceado, e 1/3 de fato normal, sem alteração nenhuma, sem translocação nenhuma. Já aqui o indivíduo ele também tem a translocação 21 com 21, ou seja, são 2 21s, tá? Translocados. Ele é normal, mas ele pode ter, no caso aí, 100% da prole afetada, que pode envolver 50% a trissomia ou 50% a monossomia. Então, a translocação robertsoniana também está envolvida na síndrome de Down, tá? Aí aqui, o exemplo de cariótipo. Tem 2 cariótipos, mas a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, uma menina tem 2x e aqui outra menina também que tem 2x, tá? Só que ela tem um 14 normal, o outro 14 aqui tá translocado, o 21 dela aqui tá normal e aqui o 21 normal, tá? Então, essa menina aqui, esse cariótipo aqui, é um cariótipo balanceado, sem informação a mais de 14 ou de 21. Só que essa aqui é portadora de síndrome de Down, tá? Porque tem um 14 normal aqui, um 14 normal aqui. Só que ela tem um 21 aqui e os 2 21s. Então, essa pessoa aqui, ela é a portadora da síndrome de Down. Essa aqui é só o gestor que tem a translocação balanceada, tá? E aí, alguma dúvida sobre translocação robertsoniana? Cadê vocês que eu não tô vendo? And people? Meninos? Melhor que isso, professora, só 2 disso. Essa aula arrasou. Pronto, então é isso que eu tinha para vocês. A translocação é a principal, porque é ela que está mais envolvida nos praticamente todo câncer tem translocação, tá? E principalmente as leucemias, ou seja, células cânceres envolvendo o tecido sanguíneo, tem translocação, tá? E as síndromes também, as pessoas podem apresentar as translocações nas síndromes também, certo? E aí vamos para os cromossomos sexuais, ok?
Professora, você podia voltar ao slide anterior? Qual, Paloma? Translocação, né? Dessa maneira. Aí ele tá translocando. A gente não diz o braço, a gente não bota esse Q, não. A gente só diz 14 e 21. Porque a gente sabe que o 14 e o 21 são cromossomos acrocêntricos. Tá? Então a gente não bota esse Qzinho, não. Poderia explicá-la. Isso a gente vai explicar lá na revisão. Mas o que é que tá aqui, o que é para você dizer? Aqui tem uma translocação. Uma translocação não. Uma alteração numérica. Não, é 46, normal. Então, isso aqui é uma alteração, no caso aqui, como é duplicação, uma alteração estrutural. Você vai dizer, indivíduo portador de uma alteração estrutural, de duplicação envolvendo o cromossomo 1, tá? Esse 9 aqui, eu acho que era para ser um P, não? Ou um P, um Q? Não sei. Aí, por exemplo, foi um P. Então, essa duplicação, ela envolve um P, né? O braço curto da região 3 da banda 1, certo? Envolvendo também, no caso aqui, também o braço curto, tá? Do cromossomo da região 2 da banda 2. Então, tem uma duplicação nessas regiões aqui. Acho que não tá assim, não. Ó. Se tiver, vou até dar uma olhada depois, mas acho que não. Mas a gente vai ver isso antes da prova, tá? Necessariamente o pai que tem a translocação não precisa ter a síndrome. Não, no caso aí, ele é um indivíduo normal, sem fenótipo da síndrome de Down, tá? Ele é normal, normal, normal. Sem nenhuma característica que dê... eu acho que ele tem síndrome de Down. Não, ele não apresenta característica nenhuma, ele é normal. Na questão tá assim, então deixa quando terminar aqui eu dou uma olhada e depois eu mando lá a correção dessa questão para vocês, tá? Mais alguma dúvida sobre isso? Pra gente ir para as alterações sexuais, os cromossomos sexuais. Beleza, então. Vai encerrar aqui, aí eu vou desligar também e a gente começa de novo, tá? Com alterações sexuais lá. Encerra.